poder do sangue de Jesus gerando salvação na nossa vida. Esse texto conta a história, um relato, para nos ensinar sobre o propósito da vinda de Jesus, que é, sobretudo, buscar e salvar os perdidos. Ele mesmo disse isso ao final desse relato. E aí a gente vê a história desse homem chamado Zaqueu, e a gente vê o quanto é poderoso quando Jesus entra em cena. Imagina um homem rico como esse. A Bíblia diz que ele era rico, e se a Bíblia diz que ele era rico é porque ele se destacava dos demais naquele povoado. É que ele tinha posses, ele tinha um bom dinheiro, de forma ilícita, porque ele era um cobrador de impostos. Ele era aquele que saía recolhendo os impostos de casa em casa, e aí possivelmente ele tratava de forma ilícita com as pessoas. Se tinha que pagar R$100 de impostos, ele cobrava 200, porque 100 era para ele e 100 era para o governo. Então esse era Zaqueu. Ele era um homem rico, porém a forma que ele tratava as coisas com injustiça gerava sobre ele uma rejeição, gerava sobre ele um sentimento ruim em relação às pessoas. Então ele era odiado pelas pessoas. Aos olhos das pessoas ele era um traidor, um coletor de impostos que enriquecia, explorando os próprios irmãos, explorando as próprias pessoas. Então, naquele dia ele ouviu falar sobre um mestre que se relacionava com pessoas assim. Ele ouviu falar sobre um Senhor que comia com pessoas assim, pessoas que eram falhas, pessoas que eram pecadoras, pessoas que tratavam com injustiça, pessoas que usurpavam dos outros. Então Zaqueu ouviu falar que esse Jesus, ele come com os pecadores, ele senta com as pessoas que ninguém quer sentar, ele ama as pessoas que ninguém quer amar, ele cuida daqueles, ele toca nos leprosos, ele perdoa a prostituta, ele é aquele que mexe com as pessoas. Então Zaqueu ouviu falar que esse Jesus iria passar, e ao ouvir falar que Jesus estaria ali, aquilo mexeu profundamente com esse homem, ao ponto de tirá-lo de onde ele estava, para que ele fosse ao caminho que Jesus passaria. Zaqueu queria ver Jesus, Zaqueu queria colocar os seus olhos nesse que todos estavam falando, Zaqueu queria sentir o que as pessoas estavam sentindo, Zaqueu queria experimentar da experiência que algumas pessoas estavam experimentando e testemunhando. É por isso que há um poder poderoso no nosso testemunho, é por isso que há um poder poderoso quando a gente compartilha das coisas de Jesus, daquilo que a gente tem experimentado, daquilo que a gente tem visto, daquilo que a gente tem sentido. É por isso que tem muitas pessoas aí fora, como Zaqueu, que precisam ouvir daqueles que já experimentaram algo com Jesus, para que esses Zaqueus que estão lá fora possam correr a vir a ver esse Jesus e a sentir esse Jesus. Zaqueu saiu de onde ele estava, porém a Bíblia diz que ele tinha uma situação difícil. A Bíblia diz que ele era muito pequeno, ele era muito baixo de estatura. Perceba que aqui a Bíblia nos ensina que a gente não pode ter tudo, irmãos. Zaqueu tinha muito dinheiro, mas não tinha estatura. E aí ele tem que lidar com essa adversidade da sua vida. Ele era pequeno, a multidão era grande, o orgulho era ainda maior, porque ele era um cobrador de impostos, ele era conhecido na cidade, ele era alguém que era respeitado. Então ele correu na frente de todas as pessoas, ele viu uma árvore, e logo ele pensou: se eu sou pequeno, eu posso subir aqui, para que eu não perca de ver esse Jesus que as pessoas estão falando. Então ele sobe numa árvore, ele esquece naquele momento que os outros pensariam sobre ele, e ali pendurado entre folhas, entre a sua vergonha, aconteceu o impossível, aconteceu o que só acontece na presença de Jesus, aconteceu aquilo que só é capaz quando Jesus está presente. A Bíblia diz que quando Jesus ele cruza aquele caminho, ele olha para cima e ele chama aquele homem pelo nome. Jesus nunca o viu, Zaqueu nunca viu Jesus, mas aquele dia havia um encontro marcado.
Existem encontros que o Senhor marca, irmãos, para mudar a nossa vida. Existem encontros que o Senhor marca para mudar a realidade que estamos vivendo. Naquele dia Jesus olhou para cima e chamou aquele homem pelo nome: Zaqueu, desce depressa daí, porque hoje me convém entrar na sua casa. Que poderoso isso, irmãos. Quem queria entrar na casa de um homem como esse? Quem queria sentar na mesa com um homem como esse? Quem queria ter relacionamento com um homem como esse? Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? É que por vezes a gente pode se esconder da multidão, por vezes a gente pode querer não ser visto por algo, por alguma falha, por algum deslize, por alguma coisa que a gente está de fato fazendo de forma injusta. Mas escute, aqui a Bíblia deixa claro que a gente pode se esconder de algumas pessoas, mas do Senhor jamais. Ele sempre vê, Ele sempre nos vê. E muito mais quando estamos tentando buscá-lo, quando estamos tentando enxergá-lo. Foi aquele homem tentar ver Jesus, mas não sabia ele que Jesus já estava o vendo há muito tempo. A nossa fé em buscar enxergar Jesus nos momentos difíceis, nos momentos de crise, fará com que Jesus nos enxergue naquele lugar. Não há nada mais poderoso do que sermos enxergados por Jesus nos tempos difíceis. Não há nada mais consolador do que a gente saber que Jesus está nos vendo nas nossas crises. Nós precisamos aprender com esse texto algumas verdades eternas sobre salvação. A primeira delas é que, escute, Jesus veio buscar o improvável. Então Ele procura quem ninguém procura. Jesus procura a mim e a você. Jesus procura a nossa família, a nossa parentela. Jesus procura as pessoas que estão aí fora perecendo. Zaqueu era um chefe dos publicanos, rico, sim, tinha dinheiro, mas irmãos, isso não é tudo. Ele tinha dinheiro, mas não tinha salvação. Tem muita gente aí fora que tem dinheiro, mas não tem salvação, não tem paz, não tem alegria. Aquele homem tinha dinheiro, podia comprar o que ele quisesse, menos a paz e a salvação. Aquele homem estava perdido, no desprezo alheio, na sua própria ganância. Escute, irmãos, desprezo e ganância, essas são duas armas que o inimigo ainda continua a usar e tentar definir sentenças na vida de pessoas. Quem experimenta de um desprezo de pessoas, quem experimenta do orgulho, são armas perigosas que nos levam para longe da salvação do Senhor. O desprezo, irmãos, é frequentemente associado a uma atitude pecaminosa do orgulho, como a Bíblia diz em Provérbios 14, verso 20. A multidão ali murmurava ao ver aquela cena, porque ninguém esperava que Jesus fosse chamar o nome de Zaqueu. Todos que conheciam Zaqueu jamais ia pensar que Jesus ia dar bola para Zaqueu, que Jesus ia parar para perder tempo para esse homem que é pecador, para esse homem que ninguém confia nele, para esse homem que é desprezado por todos. Mas Jesus ama os improváveis, Jesus ama aqueles que ninguém quer amar, Jesus ama aqueles que são desprezados, Jesus ama aqueles que ninguém mais dá nada por eles. Essa é a minha e a sua história. Então naquele dia Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero entrar na sua casa. Aquilo foi chocante para as pessoas que estavam perto ouvindo. Como Jesus quer entrar na casa de um homem como esse? E eles começaram a murmurar, e começaram a dizer: como pode? Esse homem que diz que é Senhor, Mestre, que é o Filho de Deus, ele vai entrar na casa de um homem como Zaqueu? Mas aí Jesus deixa claro, porque Ele mesmo diz: eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão doentes, aqueles que necessitam. Mateus 9, verso 12 e 13, Jesus diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Porque eu não vim para chamar os justos, mas chamar os pecadores ao arrependimento. Salvação precisa de arrependimento. Não há salvação sem arrependimento.
Salvação não é só levantar a mão e dizer eu aceito Jesus. Salvação é a gente viver na rota do arrependimento constante. Salvação é estarmos quebrando nosso orgulho, é estar quebrando todo tipo de desprezo com pessoas ou com situações. A graça de Deus, meus irmãos, não espera eu e você melhorar para nos procurar. Não, ela nos acha para nos fazer transformar. Para toda a multidão, o cenário era, no dia que Zaqueu mudar, aí Jesus pode entrar na casa. Mas para Jesus o cenário é diferente, dizendo assim, eu vou entrar na casa daquele que precisa de mudança. Para o mundo lá fora no dia que eu largar esse pecado, esse vício aí, eu vou para Jesus. Mas para Jesus eu vou entrar na sua casa e você vai largar esse vício e esse pecado. Agora nós como igreja, irmãos, como nós estamos enxergando? Porque se a gente tiver no conceito de que essa pessoa precisa mudar primeiro, só é digno de aceitar Jesus se você largar esse pecado antes. Jesus aqui está nos ensinando que tudo que nós precisamos, tudo que as pessoas precisam, é que Ele nos enxergue, é que Ele decida dizer assim, hoje eu quero entrar na sua casa, hoje eu quero entrar na sua vida, hoje eu quero sentar na sua mesa com você, hoje eu quero comer com você. Nós não encontramos Jesus por acaso, irmão. Você sabe que a Bíblia nos dá evidências de que não fomos nós que escolhemos Ele primeiro, mas foi Ele que nos escolheu. E foi Ele que nos procurou primeiro. 1 João capítulo 4, verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, a gente precisa parar de viver atribulado, se comparando. Nós precisamos viver na certeza de que o Senhor nos enxerga, de que a graça dEle nos alcança, de que Ele decidiu entrar na nossa casa, que Ele decidiu entrar na nossa vida para mudar a nossa história. Vamos vencer a estratégia do diabo, que é nos fazer estar distante da realidade da salvação. Desprezo e orgulho não cabem naqueles que já tiveram experiência com Jesus. Desprezo e orgulho não é roupa para quem já experimentou de Jesus, para quem já teve uma experiência com Jesus. Nós precisamos ter a certeza de que Ele procura quem ninguém procura. Jesus recebe quem ninguém quer receber. Jesus abraça quem ninguém quer abraçar. Jesus senta na mesa de quem ninguém quer sentar. É a graça dele, amém? Não é mérito, é graça. Não é merecimento, é favor de Deus nas nossas vidas. Não é que nós vamos ser perfeitos, é que Ele nos ama e é capaz de mudar a nossa história. Você pode aplaudir a Ele nessa noite. Aleluia. Eu sei que talvez você diga, mas pastor, não tenho força para largar isso. Talvez o que você está precisando é deixar Jesus sentar na tua mesa. É deixar Jesus participar da sua vida. Como Zaqueu iria mudar a sua história por si só? Como aquele homem que estava viciado nos lucros de forma injusta, como aquele homem estava viciado nas propinas, aquele homem estava viciado em ver a sua conta bancária todos os dias aumentar, isso entra no vício de dinheiro, irmãos, porque o dinheiro é terrível, o dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. O problema não está no dinheiro, o problema é quando a gente coloca o dinheiro como o Senhor da nossa vida e a gente vive em função disso. Quanto mais eu quero, quanto mais eu quero. Não tem problema em você ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem você. Esse Zaqueu aqui, esse homem, representa uma geração que é possuída pelos bens materiais, a ponto de trapacear, a ponto de receber propina, a ponto de tirar lucro em cima de pessoas. Mas Jesus está dizendo, sabe o que aqui? É desse que eu quero, é desse que eu quero entrar na casa dele e mudar a história dele, é desse aí que ninguém diz assim, não tem mais jeito não. Aí é quando eu entro e diz assim, tem jeito sim. Então não nos cabe, igreja do Senhor, desprezar ninguém. Não nos cabe dizer, essa pessoa nunca será salva. Não nos cabe definir quem é salvo e quem não é salvo.
Nós precisamos confiar na graça do Senhor. E saber, a certeza é, Jesus procura quem ninguém procura. Então é possível, amém? Diz essa pessoa que está ao seu lado, é possível sim. Diga assim, sabe aquela pessoa que você conhece, que você diz assim, não tem jeito para ela? Diga assim, Jesus está procurando. Jesus vai encontrar essa pessoa. Você crê nisso? Eu creio demais, irmão. Eu creio demais. Quem crê nisso comigo? Eu creio que no céu nós teremos duas surpresas, quando a gente chegar no céu. A primeira delas é que a gente vai encontrar pessoas que a gente nunca dizia que encontraria. E a gente vai encontrar, porque não é mérito, é graça. E não cabe a gente dizer, mas Jesus, por que fulano? Pedro foi inventar de fazer uma pergunta como essa a Jesus, quando Jesus no mar da Galileia confronta ele 3 vezes, dizendo, Pedro, tu me ama, Pedro? Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Toma a chave da igreja, Pedro. Tu não é merecedor, mas é a minha graça que vai te fazer ser um pastor. É graça, irmão. É graça. Você está olhando para um homem que não tem mérito nenhum, é graça do Senhor que nos alcançou. Aí Pedro vai inventar de perguntar a Jesus, olhando para João, Pedro diz assim, Senhor, e esse aí? Aí sabe o que Jesus diz a ele? Diz assim, Pedro, se eu quiser que esse aí, ele não morra até eu voltar, o que tu tem a ver com isso, Pedro? Em outras palavras, fica na tua, Pedro, faz o teu, deixa a vida dos outros, se preocupa com a tua. Balança a pessoa que está ao seu lado e diz assim, recebe aí do Senhor, irmão. Cuida, em outras palavras, irmão, cuida da tua vida. Cuida de ti mesmo, né? Como Paulo diz. Paulo diz isso a Timóteo. Segunda verdade, escute, Jesus veio salvar o perdido. Então a salvação não é conquista, a salvação é encontro. Não é conquista, eu não conquisto a salvação me encontra. Você não conquistou a tua salvação, a salvação te conquistou. Amém? Você não conquistou a sua salvação porque não é mérito nosso, porque senão nós íamos nos orgulhar, e esse é o mal dessa geração, irmão, é achar que é mérito. Eu cheguei aqui por mérito, eu estou ocupando esse cargo por mérito, eu tenho essa unção por mérito. Nada é mérito seu e meu, tudo é graça do Senhor. Não conquistamos a salvação, nós fomos conquistados pela salvação de Jesus. Quando a gente enxerga assim, irmãos, a gente trata diferente, a gente se move diferente. Zaqueu subiu na árvore para ver quem era Jesus. Você pode dizer, mas foi esforço de Zaqueu subir na árvore. Jesus enxergaria Zaqueu, seja em cima, seja embaixo, seja debaixo da cama, seja atrás da parede, qualquer lugar Jesus enxergaria, porque quando Ele quer enxergar, Ele enxerga. Zaqueu subiu na árvore, mas quem revelou quem era Zaqueu foi Jesus. No instante em que Jesus disse Zaqueu, quem disse para Jesus que o nome dele era Zaqueu? E olha que poderoso isso, porque Jesus não procurou saber. Me conta aí a história dessa pessoa, me conta o que ele já está aprontando, me conta qual é o rótulo que ele tem, me conta aí qual é as coisas que ele já... Não, Jesus não procurou saber, só disse assim, Zaqueu, desce depressa porque eu vou entrar na tua casa hoje. Ah, mas e o que as pessoas vão pensar? Irmão, Jesus não está preocupado com o que as pessoas vão achar. Jesus está preocupado você vai deixar? Você vai deixar? Então no instante em que Jesus entrou naquela casa, porque a Bíblia diz que, verso 6, Zaqueu desce correndo da árvore, não pensa 2 vezes, e ele vai para casa, ele abre a casa e recebe Jesus com alegria, a Bíblia vai dizer. O que fez aquele homem se alegrar, a Bíblia não diz. Talvez o fato de receber alguém na sua casa, porque ele não era costume. Quem Zaqueu recebia na sua casa?
Mas o fato é que ele se alegrou, e ao entrar naquela casa, algo quebrou dentro daquele homem. Talvez a autossuficiência, porque o encontro com Jesus faz com que a pessoa reconheça as suas fraquezas. Todas as vezes que uma pessoa se encontra com Jesus, ela reconhece a sua fraqueza. A primeira coisa é reconhecer a fraqueza, é reconhecer as limitações, é reconhecer os pecados. E aí, quando a gente reconhece, a gente consegue derrubar a barreira do orgulho próprio. O problema é a gente querer conviver com Jesus sem reconhecer as nossas limitações. Aquele homem que acumulava riquezas começou então a mudar algo, e foi uma mudança de dentro para fora, irmão. Não foi uma mudança de roupa, não foi uma mudança de religião, foi uma mudança de natureza, porque salvação é regeneração, é mudança de natureza. Sabe por que Jesus disse que naquela casa teve salvação? Porque houve uma mudança de natureza daquele homem. E a Bíblia diz que ele diz que eu vou distribuir os meus bens para os pobres. O homem que acumulava riquezas agora começou a distribuí-las. Irmãos, esse é o primeiro sinal da salvação. É quando aquilo que nos tem, já não nos tem mais. É quando aquilo que nos possui, já não nos possui mais. Isso é resposta de salvação. Você está comigo aqui? Isso é resposta de alguém que se encontrou com Jesus. Ele diz: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguém eu pude enganar, defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. O encontro com Jesus, irmãos, não conserta só o seu destino. O encontro com Jesus conserta o nosso coração. Conserta o nosso propósito. Quando Jesus ouviu isso de Zaqueu, a Bíblia diz que Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa, porque também esse é filho de Abraão. Ser filho de Abraão, irmãos, naquele contexto significava um herdeiro da promessa de Deus, através da fé e de algo indispensável chamado arrependimento. Quando Zaqueu disse: eu vou dar aos pobres o que eu acumulei, e vou restituir a quem eu enganei, logo está se falando de fruto de arrependimento. E onde há arrependimento, há salvação. Então Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa, logo esse homem é filho de Abraão. Por quê? Ser filho de Abraão precisa ter 2 características: fé e arrependimento. Então Jesus disse: esse homem foi salvo. Esse homem foi salvo. Sabe, Zaqueu, irmãos, estava, em outras palavras, estava adorando a presença de Jesus. Estava adorando o que Jesus era capaz de fazer na sua vida. Isso tem uma coisa que a gente precisa aprender, irmãos, é que Jesus, escute, diz essa pessoa que está ao seu lado, diz assim: Jesus não está atrás da tua adoração. Diga assim: Jesus está atrás do teu coração adorador. Diz de novo aí, diz assim: Jesus não está atrás da tua adoração. Diga assim: Jesus está atrás do teu coração adorador. São coisas diferentes. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam em procura dos verdadeiros adoradores. Não é sobre adoração, é sobre um coração adorador. Porque quem tem um coração adorador, irmãos, vive a essência da adoração constante. Não precisa de música para você adorar. Você adora se rendendo, você adora se submetendo, você adora se entregando, você adora se encontrando. Então, a salvação não é conquistada, a salvação ela nos encontra. Amém? Como Jesus encontrou aquele homem. O que eu preciso, pastor? Você precisa deixar com que Jesus te encontre, com que Ele te encontre nos dias difíceis, Ele te encontre nas noites que você está chorando, Ele te encontre nas tuas crises, Ele te encontre nas tuas incredulidades, Ele te encontre na tua frieza,
que Ele te encontre na tua vontade de desistir, que Ele te encontre no teu cansaço, que Ele te encontre nos teus julgamentos, que Ele te encontre na tua mente, Ele te encontre no teu coração, porque é esse encontro que muda a nossa essência. E por último, e não menos importante, Jesus veio para todos os perdidos, ou seja, ninguém está fora do alcance do seu amor. A salvação é para todos. Diga assim: a salvação é para todos. Diga mais uma vez: a salvação é para todos. A salvação não é para alguns. O Senhor não escolhe os que são salvos e os que são condenados. Jamais Deus, como pai, faria um filho para ir para o inferno. Que prazer tem num pai ver o filho sofrer eternamente no inferno? Deus não faria a sua criação e dizia: esse daqui eu vou escolher para estar comigo na eternidade, esse daqui eu vou escolher para sofrer na eternidade com o diabo. O homem escolheu cair, o homem escolheu desobedecer, mas Deus tem um plano, e aí o plano é Jesus, e o plano do Senhor é que todos, diga assim, todos, diga mais uma vez, todos sejam salvos. Então ninguém está fora do alcance do seu amor. Aquela multidão se escandalizou. Como pode ele ir para a casa de um pecador como esse, chamado Zaqueu? Irmãos, isso reflete um coração e uma mente longe do propósito. Lute contra tipos de pensamentos assim. Não aceite pensar e definir e estabelecer, padrões de quem merece, quem não merece, quem é mais santo, quem é menos santo, quem é mais ungido, quem é menos ungido. Irmãos, em nome de Jesus, não faz parte do Senhor. Nós não podemos ter um coração assim, uma mente assim. A multidão estava ali, de religiosos, estabelecendo limites. Não é correto Jesus entrar na casa de uma pessoa pecadora assim. Esse relato, irmãos, destaca a diferença entre o julgamento humano e a graça de Jesus. A graça de Jesus foca na transformação do coração. O julgamento humano foca na definição de um destino. A graça de Jesus foca em transformar histórias ruins em bênçãos. O julgamento humano define, irmãos, foca em definir rótulos de pessoas. A Bíblia nos ensina que a gente já não deve mais olhar para as pessoas segundo a carne, mas segundo o Espírito do Senhor. Então que a gente converta os nossos olhos para enxergar as pessoas como o Senhor enxerga. Que a gente converta o nosso coração para sentir pelas pessoas o que Jesus sente. Que a gente converta a nossa mente para pensar sobre as pessoas aquilo que Jesus pensa. Vamos deixar a salvação nos alcançar, irmão, nos transformar. Para os judeus, entrar numa casa era sinal de relacionamento, de aliança. O judeu, quando abre a porta para você entrar, ele está dizendo: você é bem-vindo à minha vida, e a minha vida é bem-vinda à sua vida. Então, quando Zaqueu abre a porta e Jesus entra, para aqueles judeus religiosos, isso era algo escandaloso demais para ser assimilado. Como pode um Senhor que diz que é Filho de Deus, que veio salvar as pessoas, vai sentar na mesa de um camarada como Zaqueu? Para aqueles homens religiosos judeus, estava dizendo: como pode Jesus aceitar ter parte com essa vida e Zaqueu ser capaz de ter parte com a vida de Jesus? É que não sabiam eles, irmãos, que todas as vezes que a gente abre a porta da nossa vida, da nossa casa, do nosso coração, a gente puxa a cadeira para Jesus sentar na nossa mesa, nós estamos dizendo: Jesus, as minhas fragilidades, os meus pecados, as minhas mazelas, agora o Senhor toma para si, e o Senhor agrega na minha vida a tua santidade, agrega na minha vida a tua fidelidade, agrega na minha vida a tua graça, e o teu amor e o teu perdão. Nós precisamos desse relacionamento. Nós precisamos disso. Em resumo, para os judeus que observavam, Jesus estava banqueteando com um traidor, quebrando a barreira, irmãos, da pureza ritual e gerando escândalo na ordem social.
simplesmente para demonstrar que a salvação é baseada no arrependimento e no acolhimento de Deus, e não na aprovação social, muito menos em uma religião. Talvez a sociedade não te aprove, talvez os moradores da rua que você mora não te aprovem, talvez, eu vou mais profundo, talvez a tua família não te aprove por algumas atitudes, por alguma fala, por algum jeito de ser, por algumas coisas que você ainda talvez faça, mas em nome de Jesus, a tua salvação não está definida na aprovação das pessoas, a tua salvação está definida pela graça de Jesus, que escolheu olhar para você, te alcançar onde você estava e mudar a sua história. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Aleluia, é isso que o mundo precisa saber, porque tem tanta gente que diz, eu só vou para a igreja quando eu parar de beber. Não, irmãos, é aqui, é no encontro com Jesus que Ele vai te fazer perder a vontade. Eu só vou para a igreja quando eu largar esse pecado. O mundo precisa saber que não é mérito, você não vai alcançar pelo teu esforço, você vai alcançar pela sua rendição, pela sua submissão, pela sua decisão de experimentar de Jesus. Onde está essa mensagem? Está no nosso coração, está conosco, está no nosso testemunho de vida, aonde aqueles que nos conheciam no passado, agora precisam nos conhecer no futuro e presente. Para os judeus era apenas um escândalo, era algo assim sem conseguir uma compreensão. Mas aí Jesus se levanta naquela casa e ele diz, o Filho do Homem, ele responde, porque eu não vim para buscar aqueles que são sãos, eu vim para buscar os perdidos e vim para salvar os pecadores. Esse verso, irmãos, verso 10 do texto de Lucas 19, é o coração do Evangelho. O coração do Evangelho de Cristo está aí, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. Isso aqui é o coração do Evangelho, tanto que Jesus repete essa missão em várias parábolas. Ele diz na parábola da ovelha perdida, o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Ele diz na dracma perdida, o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que tinham perdido. Ele diz na parábola do filho pródigo, o Filho do Homem veio para salvar e buscar os que estão perdidos. Nós precisamos dizer isso para o mundo. Você conhece alguém que está perdido? Você precisa dizer essa mensagem. Esse é o coração do Evangelho. A gente precisa parar de colocar rótulos, e a gente precisa mostrar um destino diferente. Sabe o que essa palavra nos ensina? É que não existe perdido demais para Jesus. Não existe perdido demais para Jesus. Não existe perdido demais para Jesus. Jesus pode mudar. Jesus pode transformar essa história. Jesus pode resgatar essa alma. Jesus pode tirar ela de onde ela estiver e mudar a sua história. Jesus pode mudar esse quadro. Jesus pode reverter esse diagnóstico. João 3,17 reforça, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então ninguém está fora do alcance do amor do Senhor. Ninguém está perdido demais que Jesus não possa resgatar, amém? Ninguém está perdido demais que Jesus não possa salvar. Você está comigo aqui? Em nome de Jesus. E por último, para a gente encerrar, o que Ele toca, Ele transforma. Naquele dia, Jesus tocou no coração de Zaqueu. Jesus não tocou na vida de Zaqueu em momento nenhum, mas Jesus tocou no coração daquele homem. Sabe como? Não com julgamento, porque você não toca no coração de ninguém julgando essa pessoa. Você não toca no coração das pessoas julgando. Você não vai tocar no coração de alguém quando você define rótulos para essa pessoa.
Mas Jesus tocou no coração de Zaqueu quando Jesus chamou ele pelo nome, quando mostrou cuidado sobre ele, quando mostrou preocupação com Zaqueu, quando mostrou zelo e desejo de entrar na casa dele, quando ninguém queria entrar, Jesus disse: eu quero entrar na sua casa. Quando ninguém dava crédito, Jesus disse: eu vou te dar crédito, Zaqueu. Portanto, irmãos, esse texto aqui nos faz olhar para Jesus e entender da graça do Senhor na nossa vida, nos faz entender o apreço da salvação, e olhar para a atitude de Zaqueu em descer e receber Jesus, e nos faz nos inspirar a cada dia a fazer o mesmo. Talvez a gente precise descer não de uma árvore de forma literal, mas talvez a gente precise descer do nosso ego, do nosso achismo, da nossa posição. Talvez a gente precise descer das nossas experiências. A gente tem tantas experiências, talvez em muitas conquistas do passado. Talvez a gente precise descer, irmãos, de algo nesse dia, e abrir o nosso coração para Jesus entrar, abrir a nossa casa e dizer: Jesus, entra, vem, eu preciso do Senhor. Zaqueu desceu da árvore, aquela árvore da curiosidade, porque ele subiu ali só para ver quem era Jesus. Mas ao descer daquela árvore da curiosidade, Zaqueu, ele sentou-se na mesa com Jesus. Então ele desceu pequeno aos olhos de todos que estavam ali, mas ele saiu grande aos olhos de Deus. E Jesus declara hoje, como declarou naquele dia: hoje há salvação nessa casa, hoje há salvação nesse coração, hoje há mudança desse destino, hoje há quadro sendo transformado, hoje há vida sendo resgatada, hoje há família sendo mudada, hoje há destinos que serão transformados. Essa palavra de Jesus indica simplesmente que a presença dele é capaz de transformar ambientes espirituais. A presença dele é capaz de mudar lugares, mudar pessoas, mudar circunstâncias. A salvação, igreja do Senhor, não é só perdão de pecados. A salvação não é só perdão de pecados. A salvação é nova vida, é novo propósito, é novo destino. Ou seja, esse encontro representa que ninguém é caso perdido para Jesus, e que a presença de Jesus gera a transformação profunda que nós precisamos. Então, quando Jesus entra em minha e a sua casa, tem coisas que irão sair. Quando Jesus entra na nossa vida, tem situações que já não terão mais espaço. Quando Jesus entra e senta na nossa mesa, tem circunstâncias que precisarão sair. É assim que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo, para a glória do Senhor. Você pode aplaudir a Ele mais uma vez nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Hoje o mesmo Jesus que olhou para Zaqueu, em cima daquela árvore, Ele está nessa casa e Ele também nos enxerga. Ele também está nos vendo. Você pode fechar os seus olhos aí onde você está? O mesmo Jesus que enxergou Zaqueu, Ele também te enxerga. Ele também vê você. Assim como Ele viu Zaqueu preso nos seus erros, nos seus pecados, assim também Jesus nos enxerga. Assim como Ele viu Zaqueu no tempo mais difícil da sua vida, assim os olhos do Senhor também estão direcionados para nós. Assim como Jesus foi capaz de chamar por Zaqueu, deixando claro para todos que Jesus conhecia
muito mais do que aquele homem que estava em cima de uma árvore. Jesus conhecia a sua história, Jesus conhecia o seu dia a dia, Jesus conhecia ele quando ninguém estava vendo. Assim o Senhor também diz para mim e para você nessa noite: eu te conheço, não conheço só o teu nome, eu conheço a tua vida, eu conheço muito mais, eu conheço o teu destino. E é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, porque, como eu já disse, talvez você esteja em cima de uma árvore, tentando ver de longe algo que possa mudar a tua realidade, ou talvez tentando se esconder, mas o Senhor te diz nessa noite que Ele te enxerga, que Ele está pronto para entrar na sua vida, na sua história, mais uma vez se for preciso, que Ele quer ter relacionamento com você diário, que Ele quer não só visitar a sua casa, mas Ele quer morar na sua casa, que Ele quer sentar na sua mesa, que Ele quer mudar a sua história, que Ele quer dizer para você que há um lugar preparado para você e para a sua casa. Não se deixe se sentir perdido. Você que entrou por essas portas, e você que talvez está se achando perdido, sem destino, sem propósito, você que entrou por essas portas, talvez está dizendo que não tem mais jeito, porque você já tentou de tudo, mas não consegue. Sempre você cai no erro, sempre você está vacilando. Talvez você entrou por essas portas dizendo: eu estou cansado de tentar. Hoje é exatamente o dia que o Senhor te trouxe aqui para dizer que não é sobre as suas tentativas, não é sobre os seus méritos, não é sobre os seus esforços, é sobre a graça dEle, é sobre o amor incondicional do Senhor, é sobre o propósito que Ele tem para você, é sobre os planos que Ele tem ao seu respeito. Então não desista, continue crendo, não abandone o barco, continue perseverando. Não é tempo de você voltar atrás, é tempo de você perseverar. Não é tempo de você dizer: eu já fiz muito. Não, é tempo de você ainda fazer muito mais. Não é tempo de você estar definindo que as pessoas não têm mais jeito. É tempo de você orar para que a graça de Jesus alcance, assim como Ele alcançou Zaqueu. É tempo de você dizer: Jesus, Filho do Senhor, o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Assim como o Senhor viu Zaqueu naquela árvore, assim como o Senhor enxergou aquele homem, enxerga também, Senhor, a minha vida, enxerga a vida, Senhor, da minha família, enxerga a vida dos meus amigos, enxerga a vida das pessoas que cruzam minha vida. Entra, Senhor, na casa, entra nos corações, perdoa os erros, perdoa as falhas, transforma as histórias, salva os perdidos. Hoje nós queremos ouvir do Senhor, assim como o Senhor disse naquela casa. Hoje houve salvação nesse lugar. Nós queremos continuar ouvindo essa voz ecoar sobre as gerações. Hoje houve salvação nessa casa, hoje houve salvação naquela casa, houve salvação mais naquela casa, hoje houve salvação na outra casa. Nós queremos continuar ouvindo essa voz ecoando, Senhor, sobre a nossa cidade. Há salvação ainda, há salvação ainda, no poderoso nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. Então levante sua mão e declare isso para o Senhor. Diga: eu vou viver as tuas promessas, Jesus, e eu verei